Como esse cara saiu de ser uma estrela da NBA, de jogar com o LeBron James, até acertar a sexta vitória em playoffs, de ganhar 16 milhões de dólares durante a carreira para virar um mendigo na rua. Fala pessoal, Daniel por aqui, e essa é a história do Delonte West, que jogou por 9 anos na NBA, sendo titular em muitos deles, jogou com o LeBron James, mas acabou perdendo praticamente tudo. Delonte tem uma história parecida com muitos atletas profissionais do Brasil e da NBA, de muitas dificuldades na infância e que conseguiu encontrar no esporte uma salvação. Teve uma infância em condições bastante pobres, com pais separados, sofrendo com bullying por ser ruivo, diferente, e ele disse que só encontrava felicidade no basquete. Ele já começou a ter uma experiência com essa dificuldade logo aos 12 anos. Nessa idade ele teve uma lesão e teve que se afastar por um tempo da quadra. E aí ele foi exposto na escola e no bairro que ele morava ao abuso de drogas e à presença de gangues. Logo que se recuperou, focou ainda mais no basquete e começou a ter muito destaque, conseguindo uma bolsa atleta para a faculdade de St. Joseph na primeira divisão da NCAA. E ele foi muito bem lá, liderando o time a uma campanha de 30 vitórias e 2 derrotas e com 19 pontos de média, e ficou no radar para a seleção de atletas da NBA, o draft. Ele foi escolhido pelo Boston Celtics na 24ª posição. O sonho dele tinha se realizado, ele ia ser um atleta da NBA. Ele jogou no Boston por 3 temporadas e depois em 2008 foi trocado para o Cleveland Cavaliers, time do LeBron James e da época do brasileiro Anderson Varejão. E ele chegou para ser titular e ter a chance de ganhar um título porque o time era muito bom, mas os problemas logo começaram a se mostrar. Depois de algumas confusões, os médicos diagnosticaram ele com transtorno bipolar. É uma condição que deixa as pessoas em momentos muito para baixo, em depressão, e em momentos muito para cima, em crise de mania. Mas sim, com remédios é altamente tratável e a pessoa vive numa condição normal. Mas aí veio uma parte mais estranha da história. Nos playoffs de 2010, o Cleveland estava ganhando do Boston por 2-1, mas acabou perdendo 3 jogos seguidos e foi eliminado. E uma história surgiu na mídia. Parecia que o time tinha perdido a química, sabe? Os jogadores não estavam mais jogando tão bem. A história foi que Delonte West estava tendo um caso com a mãe do LeBron James. E isso teria causado uma briga bem grande entre os jogadores. Deixando a fofoca de lado, o fato é que o Delonte foi trocado de novo. Ele saiu do Cleveland. Ele acabou voltando para Boston, mas não foi bem lá, ele ficou menos de um ano. E depois ele teve mais uma chance com o Dallas Mavericks. Ele teve menos destaque, ele teve um papel mais de coadjuvante. Aí, em 2013, ele acabou sendo afastado por conta do seu comportamento inapropriado com seus companheiros de time após algumas derrotas na pré-temporada, e ele ficou sem emprego. E ele nunca foi cuidadoso com o dinheiro. Ele tinha uma mansão de 8 quartos em Washington que ele mal conseguia manter mesmo quando ele estava no auge, ganhando bem, e agora ele não tinha mais praticamente nenhum dinheiro guardado, ele não conseguia se manter com o que ele tinha ganhado antes. Ele precisava continuar recebendo alguma coisa, mesmo depois de vender quase tudo que ele tinha guardado de souvenirs da sua carreira. Por conta disso, ele teve que jogar na China, na Venezuela, na D-League, até que em 2015, outra lesão acabou de vez com a sua carreira. E a pior parte da vida dele começou. Ele sumiu, ninguém sabia onde que ele estava. Depois de um ano, um fã achou ele numa loja de conveniência, nesse estado. O fã gostava do Delonte, mas não entendeu direito porque ele estava daquele jeito. Então ele perguntou o que tinha acontecido com ele. E a resposta do Delonte foi simplesmente, foi a vida. Depois disso, ele acabou sumindo por mais 4 anos. E aí apareceu um vídeo de 2020 que acabou viralizando, dele claramente alterado, ele tinha apanhado e estava numa situação bem complicada. Ficou claro que ele precisava de ajuda. I'm leader of the goddamn Navy SEALs and the Army and the Navy. I'm what President Trump. I'm the real president. I'm not the leader of all the gangs. What happened? Depois disso, muitas pessoas filmaram ele morando nas ruas de Dallas e vários jogadores ofereceram ajuda, inclusive o LeBron James, que teve aquela confusão, mas eles não encontravam mais o Delonte. Mas uma pessoa foi além, o Mark Cuban, o dono do Dallas Mavericks. Ele acionou seus contatos na cidade e conseguiu encontrar o Delonte. Mark resgatou ele e pagou por seu tratamento em uma clínica de reabilitação por seu uso de drogas e tratamento da bipolaridade. Uma atitude incrível dele. Depois de um tempo, essas fotos foram publicadas pelo próprio Mark, parecendo que havia um bom progresso na recuperação dele. A última notícia que eu consegui achar foi que ele estava trabalhando na clínica de reabilitação que ele participou e que ele estava tendo progresso, mas teve alguns altos e baixos. É de se admirar bastante a oferta de ajuda que o Mark Cuban fez para ele, que foi profunda, e também a coragem que ele teve de aceitar a ajuda e tentar se recuperar dessa. Problemas com saúde mental são bastante graves, mas são tratáveis. A pessoa leva uma vida absolutamente normal se ela nem abusar de drogas e seguir o tratamento.
Por isso aqui a gente fica na torcida de que ele esteja de fato seguindo o tratamento. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Fui.